Este projeto foi realizado com o apoio do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Ministério da Cultura e Governo Federal. Hoje a gente veio aqui para falar sobre a cultura indígena. O Tucumbó, que está aqui, ele é indígena, escritor. Eu não sei se algumas das pessoas tiveram a oportunidade de ver, mas ele também está no filme Adequar, que foi filmado aqui em Nazaré Paulista. E ele está lançando o terceiro livro dele, que é uma saga. São livros infantos juvenis, e ele traz bastante reflexão sobre a nossa realidade, a cultura indígena e coisas, preservação do meio ambiente e assuntos relevantes. Então eu vou passar a palavra, eu vou deixar ele aqui conversar com vocês, bater esse papo. Vocês também ficam à vontade para fazer perguntas, quem quiser. Aruporã, Panel Pé, Chema, Jaguacaru, Saúl Tucumbó, Che, Awa, Ete, Acuaim, Chemu, Ete, Aruá, Ete, Aruí, Maicatu, Pepenteire, Acuiquai, Bareté, Machacã, Yanderu, Chemu, Bareté. Bom dia a todos. Bom dia. Estou feliz por estar aqui. Meu nome é Jaguacaru, daí Tucumbó. Eu agradeço esse momento que a escola está aberta para a gente falar um pouco da nossa cultura e da literatura indígena. Eu sou escritor e ativista indígena e escrevi esses livros porque há muito pouco tempo é que nós começamos a ter contato com a escrita. Os povos indígenas, há pouco tempo, o povo Guarani, que entrou em contato com a escrita, então para nós agora facilitou. E essa vinda às escolas, ela é muito importante porque a gente consegue quebrar alguns tabus que as pessoas não sabem ainda sobre a nossa cultura. Muitas coisas foram mudadas e outras foram apropriadas de nós. Por exemplo, quem aqui não conhece a história do folclore do Saci Pererê? Então, para vocês o que é folclore, para nós é uma crença. Para nós é um ser existente na floresta. E o que vocês chamam de Saci Pererê já foi uma mudança do homem branco, porque como ele não conseguia pronunciar a palavra certa, porque a palavra certa é Jaterê, então ele simplificou para Saci Pererê. E tantas outras coisas que foram apropriadas e mudadas. E é através da literatura que a gente consegue desmistificar esses estereótipos que foram criados. E não tem lugar melhor do que fazer isso do que a escola, porque vocês estão num período de aprendizado e assimilariam com maior facilidade. Eu sou do povo Guarani, lá do Rio Silveira, que fica em Boracéia, Betioga. E a nossa cultura é bastante diferenciada das outras culturas. E nós somos o maior povo indígena existente porque estamos presentes no Uruguai, na Argentina, e conta-se tudo isso como povo Guarani. O que vocês estão querendo? Então eu vou falar desse primeiro livro. Esse primeiro livro, ele começa, é uma saga de vários livros. Esse primeiro, As Aventuras de Caraí Tucumbó, ele conta a história de uma criança indígena que é criada dentro dos padrões da aldeia. Então ele aprende dentro da OP
que nós chamamos de casa de reza, ele começa a aprender com o pajé como mexer com as plantas, como fazer chá, como criar emplastos. Ele tem todo esse aprendizado com o pajé. Aí vocês podem estar perguntando a si mesmo, por que aprender sobre plantas? Por que aprender sobre os emplastos? Se nós temos a farmácia, os remédios. O povo indígena, ele procura se cuidar com a natureza. Então, o conhecimento das plantas, o conhecimento dos emplastos, é uma coisa muito importante. Então, nós temos Perdão por interromper. O que são emplastos? É quando você macera a planta e coloca em cima do machucado e faixa. Esse seria o emplasto, que ele tem o poder de sugar a infecção. Às vezes você toma o chá, mas às vezes é necessário você colocar o emplasto para ele sugar a infecção que está no lugar. Então, ele cresce junto do pajé, aprendendo toda essa cultura. E os mais antigos, mesmo que não fossem indígenas, eles conheciam também essas plantas. Os avós de vocês, os bisavós, conheciam qual o chá necessário para uma dor de cabeça, para uma dor de estômago. Olha que curiosidade. Na aldeia, quando a moça está no período menstrual, ela sente muita dor, que são as cólicas. Como que é tratado isso na aldeia? Pega-se uma cobra, coloca-se em volta da cintura, é um ritual que é feito. E aí depois ela nunca mais sente dor. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer uma jararaca, alguma coisa assim. Eu quero, você vai Então, se esses conhecimentos, consegui acordar vocês. Então, são esses conhecimentos que nos é passado de geração a geração. Então, todas as vezes que vocês virem na televisão as nossas lutas, as nossas reivindicações, tudo isso é para a gente continuar mantendo a nossa cultura. A gente quer continuar mantendo a nossa cultura. E vocês estão vendo que a única solução para salvar o planeta é se nós nos voltarmos de novo às coisas naturais, à floresta. Isso é uma coisa muito importante. Então, esse jovem, ele cresce aprendendo tudo isso. E nesse primeiro livro, o pajé lhe conta uma fábula. Uma fábula é uma história que imita a vida real. Então, ele conta uma fábula para esse jovem, e essa fábula é de como o macaco consegue ludibriar a onça. Porque nessa história a onça queria capturar o macaco, porque o macaco tinha uma pedra, e essa pedra era mágica, que dava poderes a ele. Então a onça queria de todas as formas capturar o macaco e pegar essa pedra. Então ele se veste todo, ele faz uma fantasia de macaco também, para poder capturar o macaco. Para vocês já começarem o aprendizado, na língua guarani, macaco é caí. E onça é tiuicagu. Vocês podem falar? Caí. Agora a onça como fala? Tiuicagu. Exatamente. Então, a onça prepara toda essa vestimenta para capturar
o macaco, e o macaco então dá uma lição à onça. Ele dá uma lição de que nós não devemos tentar ludibriar o nosso próximo. Então essa fábula trata dessa questão. E aí esse personagem, ele vai crescendo. Ele cresce mais um pouco, e aí nós chegamos nesse segundo livro, que é O Canto da Coruja e o Amuleto Sagrado. Neste livro, o personagem começa a ter uma consciência das coisas que estão à sua volta. Ele começa a perceber que a vida gira não só em torno da aldeia, mas que o mundo em volta do não indígena também influi na aldeia. Ele começa a perceber se as coisas estiverem erradas no mundo do branco, vai refletir também na aldeia. Então, aqui, ele começa a ter essa consciência depois que ele recebe uma visita de 3 urucureá. Repitam comigo. Urucureá. Urucureá é coruja. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Como que é onça? Chihuahua. Muito bem. Então aqui, essas 3 urucureá traz um colar para ele, e esse colar tem poderes mágicos. Quais são esses poderes? Ele aumenta a audição, ele aumenta a visão, e a sua fala é transformada. Ele consegue falar com mais clareza. E a partir daí que ele recebe esse colar, ele também recebe uma missão de ser um guardião da floresta. O que é ser um guardião da floresta? Vocês estando aqui na cidade, vocês poderiam ser um guardião da floresta? Sim, poderiam. É aquele momento que você passa uma estrada, vê um lixo no chão e você pega, coloca lá na lata. Você começa a ter preocupação com o ambiente que vocês vivem. Isso é algo muito importante. Você respeitar o ambiente que vive e cuidar desse ambiente. Cuidar das plantas. Às vezes as pessoas plantam árvores frutíferas na beira da estrada e você vê as pessoas lá arrancando, quebrando os galhos. Tudo isso é uma consciência que o povo indígena já nasce sabendo dessa consciência. Por exemplo, existem 4 estações do ano. Quais são? Primavera, outono, verão, inverno. Hã? Primavera, outono, verão e inverno. Exatamente. Para o povo guarani, só existem 2 estações. Araúna e Arapuaú. Um é o ano novo e o outro é o ano velho. Quando nós sabemos que vai começar o ano novo? É quando na mata a sabiá começa a cantar bastante. Então nós sabemos lá para setembro, meio de setembro, a gente sabe que ali começou o ano novo, com a primavera. Então, como que os povos indígenas fazem? É uma época em que eles procuram não caçar, porque é a época de procriação na floresta. Então eles procuram não caçar e comer mais alimentos que não sejam proteínas animais. Cumandá, aroí, auati, mandioca. Repita comigo: auati, cumandá, aroí, mandioca. E de tudo também, que é a batata doce, que é o arroz, que é o feijão, que é a mandioca e é o milho. Então eles fazem esse balanço. Tudo isso para quê? Em respeito à natureza. O homem branco, quando sai para pescar, ele vai pescar tudo que ele pode pegar. Já o indígena, ele vai pescar o que ele vai comer naquele dia. No outro dia ele vai de novo.
e assim mantém-se o ciclo. Diferente dessa mentalidade do não indígena, que é o acúmulo, que é cada vez ter mais. Por que criou-se a geladeira? Para você poder colocar todos os alimentos ali estocando. Às vezes você nem precisa de tudo aquilo, mas você vai estocando, porque já é uma mentalidade do não indígena. E os povos indígenas têm essa mentalidade de tirar a subsistência da natureza a cada dia. Então, quando vocês virem essas reivindicações dos povos indígenas pela terra, pela floresta, e manter os animais, é porque é como se fosse uma extensão do nosso corpo. A terra, a floresta, os animais, é uma extensão do nosso corpo. Neste segundo livro, ele recebe então essa tarefa de ser um guardião da floresta. E aí, ele recebe esses poderes para ele visualizar, para ele ter um conhecimento maior, e aí então ele começa a perceber que está tendo muita coisa errada, está tendo muita coisa em desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? Um desequilíbrio é uma criança com 7 anos já ter depressão, é uma criança com 6 anos ter síndrome do pânico. Isso é um desequilíbrio. Então a sociedade do não indígena está em desequilíbrio. Quantos aqui já não viram aquela história de um garoto que entra na escola e quer matar um monte de alunos? O que é isso? É um desequilíbrio, entrou em desequilíbrio. Então o povo indígena, o que eles buscam? Esse equilíbrio a cada dia mais. Através da alimentação, através dos seus costumes e através da espiritualidade. Esse livro ele trata dessa questão. O canto da coruja e o amuleto sagrado. Foram deixados aqui na escola 4 livros, 5 livros, 3 livros. Quantos foram? 5. 5 livros. Mas, gente, eu trouxe uma bolsa muito pesada. E eu não queria voltar com ela pesada. Então, se vocês depois quiserem adquirir um livro, vai estar aqui. Muito legal. Segundo livro. Aí nós vamos para o terceiro livro. Nesse terceiro livro, o personagem já cresce mais um pouco. Qual é a faixa de idade dele? 20 anos? Pronto. É a idade desse livro aqui. Por quê? Porque o personagem, ele começa a ter uma conscientização bem maior do que ele tinha quando estava lá pequeno com o pajé. Agora ele está tendo uma percepção bem maior das coisas que estão acontecendo. Aí um dia ele sai, como ele saía todas as manhãs, ele vai para a floresta, junto com seus 2 cachorrinhos, ele vai passando pelo rio e vê nesse rio vários peixes mortos, boiando. Ele vê alguns carumbés. Carumbé é tartaruga e peixe é pirá. Tartaruga é? E peixe? Então ele vê vários boiando e as tartarugas morrendo porque engoliram plástico. E aquilo deixa ele extremamente assim, nervoso e querendo descobrir o que está acontecendo, quem é que fez aquilo. E ele vai descendo a margem do rio até chegar numa grande pedra. E quando ele olha para essa pedra, ele vê uma fresta. Depois vocês compram. Aí ele vê uma grande pedra, e nessa pedra tem uma fresta, e aquela fresta começa a se abrir. E daquela abertura sai um ser, que em Guarani nós chamamos de Uruacanjá, ou Espírito das Mães.
que é o ser que controla todas as águas do planeta. E esse ser sai, esse ser aqui que vocês estão vendo, ele sai e começa a passar instruções para o personagem. Porque até então o personagem achava que o grande inimigo da floresta e dos povos indígenas eram os garimpeiros, eram os madeireiros, era o pessoal do agronegócio. Então o desejo dele era formar um grande número de guerreiros, ir lá e destruir essas pessoas. Mas nessa conversa com o espírito das águas, ele começa a entender que a luta agora não vai ser mais com a borduna, com o tacape, com arco e flecha. E a luta agora vai ser através disso que vocês estão fazendo. Estudando. Só o conhecimento, só o estudo pode mudar a situação do nosso planeta. Então ele adentra aquela pedra, e dentro dessa pedra havia uma grande biblioteca. E essa biblioteca, ela tem vida. Cada livro que ele abria, os personagens saltavam e começavam a ensinar, a instruir ele o que fazer para salvar o planeta. E então é nesse momento que ele descobre algo muito importante. Que o grande inimigo da floresta, dos povos indígenas e dos animais, não era os garimpeiros, madeireiros, o pessoal do agronegócio. Havia por trás disso tudo uma grande mão que manipulava tudo isso. Que mão é essa? Então, pela primeira vez, ele ouve a palavra política. E ele começa a entender que é o mundo da política que guia, que direciona, que dá peso a todas as coisas. Ele começa a perceber que as coisas só são mudadas através de leis e de decretos. E aí é que ele começa a compreender que ele precisava se preparar mais, estudar mais, conhecer as leis, conhecer os tratados, para assim ele conseguir alterar, mudar a vida dos povos indígenas. Então esse terceiro livro, ele traz uma consciência grande do que é realmente nós salvarmos o planeta, do que é nós termos cada dia mais a conscientização do que fazer para não deixar o planeta morrer. Nós estamos vendo nesses últimos dias grandes catástrofes. No Paraná, agora recentemente, tivemos lá um tornado que destruiu praticamente toda uma cidade. O que é isso? É a natureza que está em desequilíbrio. E quem provocou esse desequilíbrio? Vocês. Não estou brincando. O não indígena, os políticos, através de grandes derrubadas para o plantio, eles estão provocando esse desequilíbrio no planeta. Então, essa conscientização para vocês que são estudantes é muito importante de saber. Então, qual é a representatividade dos povos indígenas? É guardar a floresta. Porque da floresta é que virá a vida para o planeta. Então, é interessante, a cada dia mais, vocês se despertarem para essa conscientização. E aí, agora, eu abro para alguém fazer alguma pergunta ou cálice para você. Eu tenho. Você falou que tem um tempo lá do ano novo, né, que vocês não
não caçam e procuram ver outros alimentos. O feijão que você falou, ele é plantado lá ou vocês compram? O feijão é plantado na aldeia, mas hoje tem uma outra realidade, né? Hoje são entregues à aldeia cestas básicas. Então a gente prefere nessa época se alimentar mais daquilo que foi entregue do que caçar. Mas a maioria das coisas a gente planta, o mandau, a arica, o feijão, o arroz, o milho, a batata doce, a mandioca, tudo plantado na aldeia. E como é que vocês lidam com essa, por exemplo, essa cesta básica que chega, por exemplo, com um alimento que é transgênico? Não causa um desequilíbrio? Não causa doença? Esse é um dos grandes problemas hoje que nós estamos vivendo na aldeia. Junto a isso, as pessoas que frequentam a aldeia têm a péssima ideia de sempre levar doce para as crianças. Essa também é uma péssima ideia, porque as crianças, é claro, elas gostam, mas não é da nossa cultura. Então, em pouco tempo, eles ficam com os dentes estragados, o que não acontecia antes, né? Então, hoje, nós temos a preocupação da cesta básica e já é falado de uma cesta básica que seja mais parecida com a alimentação da aldeia, para que não haja esse desequilíbrio alimentar. Mais uma pergunta. Na época do filme, eu ouvi falar lá que vocês não costumam gritar com as crianças. Procede? As crianças não sabem o que é essa educação pelo... Não faça isso! Você não sei o quê! Mas, junto com essa pergunta, tem o porquê... Meu Deus, tem uma cadeira para sentar? O porquê e o que diferencia essa educação que vocês dão, porque se não grita, é porque tem uma educação diferenciada. Qual é essa educação diferenciada? É uma boa pergunta essa, gente, que é muito diferente a criação indígena da não indígena. Então, assim, na criação indígena, você não grita com a criança. Por exemplo, a criança fez algo errado. Você não fala nada. Você faz o certo. Ela pegou um negócio e jogou lá longe. Você pega e coloca aqui. Então, ela aprende, a criança, ela cresce aprendendo por aquilo que você está fazendo. Porque quando nós gritamos, nós estamos mostrando uma autoridade, como se nós fôssemos dono da verdade. Então, essa posição de autoridade. Então, nós não gritamos. O povo guarani tem o hábito de falar baixo, de falar calmo, e não grita com as crianças. As crianças podem estar aqui fazendo o que for, não vai gritar com elas. Vai fazer a coisa certa e ela vai olhando e automaticamente ela vai aprender a fazer aquilo sem precisar do grito, de apanhar, dessas coisas. Então essa é a diferença. Qual foi a outra pergunta? Nem lembro mais. É essa educação diferenciada mesmo, porque então, quer dizer, o exemplo vem da própria casa. Exatamente. O exemplo vem da casa. Era isso. Oi. Sobre a questão das estações, o senhor comentou que o ano novo começa quando o sabiá começa a cantar muito. E o ano velho, quando que vocês sabem quando ele começa? Quando termina o novo. Não, mas quando ele começa. Você vai percebendo que os pássaros na floresta já não estão cantando muito. E uma outra coisa interessante é assim, quando começa a primavera, se vocês começarem a observar, vocês vão ver muitos filhotes de pássaros. E quando é assim, final de janeiro, fevereiro, você já percebe que aqueles pássaros já cresceram e já estão voando livremente. Então você começa a entender que aquele ali já é o começo do ano velho. Então nós nos guiamos pela observação. O povo indígena, ele se guia pela observação, coisas que os antepassados de vocês também tinham. Por exemplo, ver um cachorro uivando muito, os antigos sabiam que alguma coisa ruim iria acontecer. Por que sabiam? Porque era a observação, eles observavam e logo em continuação acontecia algo. Então eles foram observando. E hoje,
o não indígena perdeu isso. Porque muitas coisas tiram a sua atenção. O celular tira atenção, essa correria. Você encontra alguém, a primeira coisa que você fala, depois a gente conversa. Toda a correria, todo corre. Então essa pressa de viver é que faz você não observar o que está acontecendo à sua volta. Por exemplo, na nossa cultura, vocês têm 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Na cultura guarani só existem 2 tempos verbais, que é o passado e o presente. Não existe futuro. Tudo que eu tenho que viver, eu vou viver nesse momento. Se eu tenho que fazer algo por você, eu vou fazer agora. Não, amanhã eu converso, amanhã eu abraço, amanhã eu falo. Não existe o amanhã. Para nós só existem esses 2 tempos aonde nós nos guiamos. Então tem muita diferença de cultura, mas eu vejo assim que o não indígena, há muitos anos atrás, vivia assim também. Foi se perdendo por causa da cultura que veio lá de fora, que é essa cultura mercantilista, que tudo é dinheiro, que você tem que ganhar, que você tem que ter, que qualquer coisa te chateia. Se você posta alguma coisa no Instagram e poucas pessoas curtem, já fica chateado, só as 2 pessoas curtiram. Então essas coisas que o indígena não tem, e é a grande diferença das 2 nações. Oi. Uma pergunta, eu não sei, tipo assim, o senhor acha, eu espero que não, mas o senhor acha que a cultura indígena possa acabar não existindo mais? Tipo, como se fosse uma extinção? Pior que isso. A nossa crença, a crença das grandes lideranças indígenas, eu comecei a escrever o 4º livro. E o 4º livro, o título vai ser Invasão da Floresta. E ele trata desse assunto. O que é pior para nós? O pior é você ser indígena e ter esquecido a sua cultura. Então é isso que já está acontecendo em alguns lugares. Que o indígena, ele não está deixando de existir, mas a cultura indígena vai deixar de existir, porque muitos estão deixando de praticar. Então eu não diria que o povo, enquanto pessoa, vai deixar de existir, mas muitos já estão abandonando a cultura. Essa é uma previsão das grandes lideranças, porque desde 1500 que nós estamos recebendo informações do mundo do branco. São 500 anos de resistência, então não sei até quando a gente vai conseguir resistir. Então, pior do que os povos indígenas terminarem é você ser indígena e não viver a sua cultura. Eu acho que isso é bem pior. Respondeu? Sim. Eu tenho uma pergunta. O senhor falou que a cultura da sua tribo ela é diferente das demais culturas das outras tribos. Eu queria saber em qual sentido e por quê. Você me desculpa se eu falar uma correção? Claro. Nós não usamos mais o termo tribo, porque tribo é um termo pejorativo. Nós usamos aldeia, povos ou nações. A nação indígena, povo indígena, aldeia indígena. Quando você fala tribo ou chama alguém de índio, é uma forma pejorativa. Mas qual que era a pergunta mesmo? Se o senhor falou que a cultura da sua aldeia é diferente das demais. Lembrei. Ah, sim. É porque cada povo indígena, dependendo da região que está, ele tem a sua cultura própria. Os povos do Nordeste, por exemplo, os povos do Nordeste, de todas as nações indígenas que há, só uma preservou o idioma. Todas perderam o idioma, nenhuma mais fala, só fala português. A única que ainda fala o idioma é a nação Furiô, que fala o idioma chamado Iatê. Então, cada local, ele tem um costume de acordo com o seu meio habitat, onde ele está.
Então, o povo guarani tem uma forma de ver a vida, o povo furiô tem outra, os runicuim tem outra, os pataxó tem outra, e assim por diante. Cada um tem a sua forma. E hoje nós nos encontramos muito em reuniões de liderança, em festivais, e um respeita a cultura do outro. Há um respeito pela cultura do parente. Era a Sofia primeiro, depois tinha mais um. Pode falar, Sofia. O que te inspirou, tipo, o que te motivou a escrever sobre esse livro? Então, a motivação, e eu escolhi uma pauta, escolhi uma parcela da população, que foi a parcela infantil e infanto-juvenil. Porque eu acho que nesse período da idade, vocês assimilam melhor as coisas. Vocês assimilam melhor o conhecimento. Porque quando a pessoa já está numa idade acima, ele já cauterizou na mente algumas coisas. Então é difícil o aprendizado. Agora, a juventude e as crianças, eles assimilam com maior facilidade, eles aprendem com maior facilidade. Então, eu achei interessante estar escrevendo e as crianças terem um conhecimento desse aprendizado. Foi isso que me fez escrever os livros infantis e infanto-juvenis. Matheus. Por que você usa esse acessório? Por que vocês usam esse acessório? Gente, por que você usa esse rapaz? Estou brincando. É uma boa pergunta. Porque cada acessório desse que nós usamos, ele tem um significado, uma simbologia. Por exemplo, como que é o nome disso? Não é. Então teve nomes que foram dados que na verdade não é o verdadeiro nome. O verdadeiro nome aqui é Canguaá. Como é? Canguaá. Então isso aqui é como se fosse, cada pena dessa é como se fosse um sinal de Wi-Fi que se conecta com o plano espiritual. Então nesse exato momento, eu com os pés aqui e cada pena ligada na atmosfera, é como se eu estivesse conectado no plano espiritual. Então tudo que eu vou falar, que eu vou responder, eu recebo também uma orientação do plano espiritual. Então essa é a simbologia do Canguaá. Por isso, a nossa grande luta, quando a gente vê qualquer um querendo usar o Canguaá. No carnaval, não, vou colocar uma fantasia de índio. Então isso para nós tem que ter todo um respeito. É uma simbologia forte. E a pintura é uma proteção. Todas as vezes que você vai em algum lugar que você acha que você precisa de algum tipo de proteção, você faz a pintura. Existem vários tipos de pintura. Pintura de momentos alegres, pinturas de momento fúnebre, pintura em momentos de tristeza, pintura em momentos de apreensão. Aí vocês vão perguntar, eu já sei. E essa pintura, o que significa? Mas eu não vou responder. Não, deixa eu concluir aqui. Aí tem a pintura, que é essa proteção, e tem esse adorno, esse aqui, que ele é furado com espinho de laranjeira, que é um ritual que é feito para quando você se transforma em um guerreiro. Uma liderança olha para você e fala, você é um guerreiro, você precisa fazer esse ritual. Aí é feito esse ritual. Inclusive, no final, se alguém quiser que eu fure, eu trouxe o espinho de laranjeira. Eu aceito. Respondi? Agora tem uma pergunta ali e uma pergunta aqui, tá?
Eu queria entender como é que vocês explicam para as crianças e como vocês lidam com o preconceito que a gente tem, que muitas pessoas têm. Eu acho que a melhor forma de você lidar com o preconceito, seja ele da questão preta, ou indígena, ou amarela, é você saber quem você é. A partir do momento que você souber quem você é, nada pode te atingir. Mas quando você ainda não sabe o que você é, qualquer coisa te atinge. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, professora, você ouvia falar de bullying? Porque cada um tinha que se virar do seu jeito, tinha que encarar o problema. Quando chegava em casa, a mãe, você está chorando por quê? Você é isso, filho dessa pessoa, seus ancestrais são isso, você tem que ter orgulho. Então, quando você sabe quem você é, isso não vai te atacar, isso não vai fazer com que você fique entristecido. Então, saber quem você é a coisa mais importante. Por exemplo, a questão preta. Olha o que os negros representaram. Olha a grande representatividade que tiveram. Então, você sabendo quem você é, você tem que ter orgulho. Que nem nós, povos indígenas, nós temos orgulho do que nós somos. Eu, quando pequeno, por várias vezes sofri. Eu tinha que cortar o cabelo bem baixo para disfarçar um pouco que era indígena. Mas tinha essa retaliação contra a gente. Mas quando chegava em casa, a mãe firmava, você é isso, é isso, é isso. Não queira ser outra coisa para agradar A ou B, você é isso. Então essa é uma das formas que a gente passa para as crianças, a importância da cultura delas, para elas não se sentirem inferiorizadas em relação a ninguém. Acabaram as perguntas, vou embora. Isabela. Ela quer saber como que nas aldeias não tem escola, né? Exatamente, escola. Como que as crianças aprendem? Pois aí ela se enganou. Lá tem duas escolas. Uma português e outra guarani. Uma ensina o português e a outra ensina o guarani. Tem professores brancos ensinando português e tem professores indígenas ensinando o guarani. Por quê? Porque nós entendemos, há muito tempo atrás, nós pensávamos que nós deveríamos ficar só na aldeia isolado. E ali estaria tudo bem. Mas com o passar do tempo, nós entendemos que se nós não conhecêssemos a cultura do não indígena, nós seríamos prejudicados, seríamos enganados, como fomos muito lá atrás por não conhecer a língua portuguesa. Chegava alguém na aldeia com 20 sacos de farinha e falava, aqui tem 40 sacos de farinha. Tudo bem, não sabia contar. E aí nós fomos muito enganados com isso. Então hoje a instrução dentro das aldeias é aprender a estudar e estudar muito a cultura do não indígena. Então hoje nós temos já médicos, juízes, advogados, professores, psicólogos indígenas. E temos uma ministra também que é indígena. Então é importante, hoje a FUNAI, ela traz esse papel de colocar as escolas dentro da aldeia, não esquecendo o nosso idioma, e isso tem sido muito bom. Hoje já existe grupo de rap indígena, se vocês acompanharem, depois me sigam lá no Instagram, vocês vão ver. Então nós estamos ocupando todos os espaços. Qual é a nossa preocupação? Vamos ocupar esses espaços, mas nunca, jamais esquecendo a nossa cultura, vivenciando ela. Posso fazer uma pergunta? Como que o senhor concilia a sua cultura com essa cultura aqui externa? Porque você não vive mais lá no com seus povos, né? Vivo um pouco. Você fica um pouco lá, um pouco cá? Você mora aqui em Nazaré? Não. Não, é porque tem
tem alguns povos ali no Vicente Nunes, né? Uma vez eles palestraram na Escola Fábio. Qual é o povo? Aí não lembro mais, faz muitos anos, faz uns 10 anos que eu vi. Então, é difícil você ver alguém do povo guarani que não esteja sempre em contato com a aldeia. É uma exigência das lideranças, você tem que calar. Então, a gente está sempre na aldeia. Tá sempre na aldeia. E eu estou formando a minha aldeia em Itapecerica da Serra, que é a aldeia Jaguaranti. É uma aldeia cultural, onde nós vamos estar trazendo as pessoas para conhecer e passar uma vivência e conhecer um pouco da nossa cultura, o que a gente come, os nossos cânticos, as nossas pinturas. Eu gostaria muito que um dia vocês fossem até lá, principalmente no dia que eu for fazer o macaco assado. Vocês até estavam querendo ir, mas depois dessa. Agora eu quero ir. O Matheus. Então, esses colares, cada um simboliza um tipo de cobra. O povo guarani tem um grafismo que sempre imita a malha das cobras, porque a gente tem a cobra como um animal de grande astúcia. Então, o povo guarani usa muito esses grafismos assim, que representam as malhas da cobra. E essa é a representatividade. Só interrompendo um pouquinho, eu preciso saber quantas perguntas mais eles podem fazer, já são 10 e 12. E o que mais acrescentar, o que eles podem estar. É claro que eles podem estar fazendo as perguntas. Tá. Você vai ver agora. Não, são 10 e 13. Eu tenho até 10 e 11. 10 e 35. Então vamos lá, gente. Vamos perguntar. Uma finalização. O Tupi-Guarani é uma... Eu Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Eles têm atrito entre eles e alguma comissão, se eles fazem alguma coisa errada? Eu não entendi bem se é um atrito entre aldeias diferentes ou dentro da aldeia. Os dois tipos, porque, tipo, como o senhor falou... Aí você complicou. Então, só uma aldeia só? Um pouco. Não, estou brincando. O atrito entre aldeias, isso não existe mais. Existiu muito no passado. Porque o homem branco vinha e instigava uma nação indígena contra a outra. Então isso no passado teve muito. Hoje não, hoje é uma grande união. Quando nós vamos em eventos assim, lá estão todos os povos indígenas, na ATL, que é o acampamento Terra Livre lá em Brasília, vão todas as nações indígenas e todos dão as mãos por uma mesma causa. Dentro da aldeia, são poucos acontecimentos que tem. Você não vai ver roubo, estupro, esse tipo de violência dentro da aldeia, raramente acontece. Porque quando acontece, ele já pega a pessoa e dá um fim. Tô brincando. Não, vai aí o cacique chama essa pessoa, tem uma conversa amigável, ele coloca as mãos assim, aí recebe algumas palmatórias. E aí não tem muitos acontecimentos não. É bem tranquilo. Vitória? A linguagem Tupi-Guarani é uma linguagem difícil de se falar, tipo, ou não? Então, na verdade, são dois idiomas que você falou aí. Tupi é uma coisa... Tupi e Guarani é outra. Não, mas eu vou chegar lá. Tupi é uma coisa, Guarani é outra. Tupi é a maior raiz que tem linguística aqui do Brasil. O Guarani, como eu falei, veio lá de cima, do pessoal da Argentina, Uruguai, Bolívia. Porém, hoje, devido ao convívio muito grande entre Tupi e Guarani, já se fez essa mesclagem dos dois idiomas.
Por exemplo, eu vou falar bom dia para vocês em Tupi, Aruporã Pamelpé. Se eu for falar em Guarani, Tchauútiu Paueim. Então, um é Guarani, outro é Tupi. Então, quando você tem esse convívio, que às vezes nas aldeias Guarani vão alguns tupis morar, então já se mistura o idioma. Mas, na realidade, são dois idiomas diferentes. E só para você entender, Guarani, existem 4 tipos de Guarani. Guarani Kaiowá, Yandewa, o Tiripá e o Guarani do Paraguai. São 4 tipos de Guarani. Ou seja, se eu saio daqui, que tem o Guarani Bulá, se eu saio daqui, Guarani Bulá, e vou lá para o Guarani Yandewa, o Guarani lá do Mato Grosso, Kaiowá, muita coisa eu não vou entender. Porque muda completamente o sentido da palavra. Às vezes você está falando uma coisa que para você é normal e na linguagem kaiowá é um palavrão. Então, para você entender como a coisa é complexa, né? Só de Guarani tem 4 tipos. Eu preciso fazer uma pergunta na questão da representatividade da... É a ministra Sônia? Sônia Guajajara? Qual a representatividade dela? Porque eu ouvi uma fala dela muito interessante, que ela corrigiu um senador, foi bem uma nele. Porque tem esse preconceito lá dentro também, né? De achar que o índio não sabe nada. Aí ela mostrou a formação dela, e a formação dela é uma coisa absurda. E aí eu fiquei pensando nessa representatividade. Realmente tem essa... Porque nós temos nossos políticos que a gente vota e não representa nada pra gente, não faz nada. E também a gente fica esperando. Mas qual a importância dessa representatividade da ministra Sônia para vocês? Pode falar? Pode. Olha, existe a pessoa em si, a Soninha, que é uma grande liderança na representatividade indígena, muito forte. E existe aquilo que ela pode transformar ou mudar. Trazendo um exemplo. Aí você pega um órgão que nem a FUNAI. Um órgão que tem dezenas de anos. Aí tem um funcionário lá de 40 anos na FUNAI. Aí a Sônia vem, aqui eu queria fazer isso, fazer aquilo. Não vai fazer. Não vai fazer. Então ela está limitada. Tem muita coisa que ela gostaria de fazer e ela não pode porque os órgãos que foram instituídos são órgãos de muitos anos atrás, com chefias antigas, que não vai mudar, só porque agora ela é a ministra, ela vai chegar e vai falar isso, e vai acontecer, e não vai. Ó, só para vocês terem uma ideia, no início do governo Lula, a promessa era demarcar todas as terras indígenas. Ano que vem termina o mandato do Lula. Demarcou todas as terras indígenas? Está longe disso. Por quê? Porque às vezes o querer não é... A pessoa tem a boa vontade, mas os órgãos que estão à volta ficam prendendo. E existe aquele negócio na Câmara dos Deputados lá. Quem é a maior bancada? É a bancada ruralista. Então quem manda? Eles que fazem as leis. Por que todos os dias a gente está vendo barca de garimpo sendo explodida e no outro dia surge centenas de outras mais, e ninguém acaba com isso? Por causa do terceiro livro que eu falei, político. É eles que comandam. Pode continuar, vai lá. O que o senhor você queria falar, por exemplo, alguém quer visitar lá? Como é que eu falo essa pergunta? Como assim você diria para alguém que quer visitar, que você aconselharia não levar para a aldeia? Gente, o que eu diria para alguém que vai visitar a aldeia? Primeiro, me avisa antes, para eu poder avisar a onça, porque a onça fica direto. O que não levar? Doce, nem bolo. Não levem doce nem bolo. Porque isso é frontalmente a cultura indígena.
vai estragar, o açúcar vai estragar. Mas quanto à visita, é só você entrar em contato com uma liderança, e aí a liderança, sabendo que você vai fazer a visita no dia, vai acompanhar você. Porque lá na aldeia tem cachoeiras, tem rios, tem o mar, que é do outro lado. Então você vai ter um acompanhamento, porque muitas palavras dentro da aldeia, as placas são escritas tudo em Guarani. Então às vezes você vai fazer uma visita, eu queria saber o que está escrito aqui. Então a pessoa que está te acompanhando, ela vai te orientar, ela vai te esclarecer sobre aquilo. Então primeiro, avisar a liderança. Segundo, que não levar doce e biscoito e bolacha e bolo. Traz para mim. Estou brincando. Eu queria saber como que a tecnologia lá na aldeia. Hã? A tecnologia lá, todo mundo tem celular, assim? Boa pergunta que ela fez. Gente, temos toda a tecnologia. Tem celular, tem sinal de Wi-Fi. E essa é a grande luta hoje em dia das lideranças. Por quê? Porque como os jovens têm acesso à internet, eles começam a ver coisas do mundo do não indígena e ficam enamorados e querem fazer igual. Então a gente tem que estar corrigindo. Por exemplo, uma coisa que para nós não é aceitável é o uso de metal. Brinco de metal, piercing de metal, relógio, essas coisas. A nossa cultura, ela não é vista com bons olhos. Então, se você vai colocar um brinco, você coloca de bambu, de madeira, um piercing de madeira. Então, a gente procura usar mais as coisas da natureza. Então, a tecnologia é uma aliada nossa, mas também está trazendo alguns problemas referente à juventude, que fica encantado com o mundo do não indígena, e a gente precisa mantê-los dentro da cultura. Não, tem uma pergunta aqui na frente. Será que é? É da arara e do gavião, simbolizando força e beleza. Essas duas pedras. Desculpa, começa a assistir. Então, essa é uma pergunta que sempre nos fazem. Se nós tiramos a pena da arara. Sim, nós matamos a arara. Ó, todos eu estava falando dos dois tempos, né? Dos dois tempos, Aracumã e Arapuaú. Então, quando chega o início do ano velho, geralmente as aves elas trocam de pena. Então, é a época da coleta. É a época que você adentra a mata para fazer coleta. Você vai coletando as penas para fazer. Como que é o nome disso? Já esqueceram? Vou fazer Canguá. Então aí nós fazemos a coleta, guardamos e aí depois vamos confeccionando brincos, pena, canguá e essas coisas mais. Então matar o animal, nós não fazemos isso. Mais alguma pergunta? Eu. Sempre dou uma vou passar para a Bruna, que não fez nenhuma pergunta ainda, né, Bruna? Eu queria saber, dentro da aldeia de comércio? Tem o quê? Comércio? Comércio? Não. Só fora. Mas lá na aldeia está acontecendo algo que a gente está pensando em fazer uma reunião de liderança para tomar alguma atitude. Entram muitos brancos para vender lá dentro. Aqueles carrinhos que entram aqui na aldeia para vender sorvete, para vender fruta e essas coisas tudo. Não que eu seja contra que eles vendem, mas eu acho que eles deveriam pagar uma taxa. Eu tenho, falando nisso rapidinho,
Como que funciona a questão de ter dinheiro? Todo mundo tem seu dinheiro lá, todo mundo recebe por mês? Capiar dinheiro. Sim. Quando eles vendem o artesanato, tem dinheiro. Quando eles não vendem, não tem capiar. Fica sem capiar. Eu queria saber sobre as caças, porque os jovens, querendo ou não, eles têm que aprender a caçar. E como que é ensinado, de que idade, como vocês sabem que o jovem está preparado para isso? Então, a partir dos 5 anos, o pai ensina a fazer as aratacas, que são armadilhas para pegar os bichos. E ensina também a identificar se é o macho ou é a fêmea. Se for fêmea, solta. Só o coitado do macho. Eu tenho que ensinar algo para eles. Eu queria agora ensinar uma canção para vocês que nós chamamos de Por Aí, que é um cântico sagrado. É só na verdade, pode ficar mais. Entre 10 e 35 a gente troca de aula. Você vai para uma sala, né? Eu vou para outra, e aí os professores que dão aula para vocês têm que vir para cá, tá bom? É só isso. Então, beleza? Tá, pode ensinar. Encerra? Eu acho que já deu. Não, mas pode por nós pode continuar. Ele pode ensinar o que ele tem que ensinar. Vamos fazer o encerramento, aí qualquer coisa, porque depois eu ainda tenho. Vou fazer aí você vai fazer o terceiro, né? Tá. Mas pode dar tempo. Ah, então não vai ensinar não. Dá tempo, dá tempo. Ensina. Agora você fala assim. Tem mais uma aula. Então vamos lá. Yane Mbareté Icatu Paueim Jupiué Guari Yamoyengu Icatu Boraí Tchauã. Aprenderam? Ó, vou falar de novo, hein? Vamos ver quem tem uma boa mente. Yanembaré, Paueim, Jupiué, Guaí, Yamonhi, Icatu, Boraí, Tchauã. Você por aí, Yanembaré, aprenderam? Gente, se eu pedir para vocês cantar em inglês, vocês cantam. Espanhol, alemão, em Guarani, vocês não. Mas para nós é um mesmo. Essa canção para nós é um hino. E a tradução dela é: vamos caminhar juntos, pisando forte. Então, estou convidando vocês a caminharem juntos, pisando forte. Esta é a tradução dessa canção. Para nós é um hino. Todas as aldeias do Guarani que você for, em um momento ou outro, vocês vão ouvir essa canção. De novo. Não, agora vocês. Posso chamar alguém para cantar? Quem poderia? Quem aqui fala inglês já? Isabel. Fala, né? Aí dá pra entender, para acompanhar a música. Baiano. Representa nós lá, Isabel.
Bora, Cánava. Interessante, esse é o maracá e o violão é maracá mirim. Então, gente, eu vou encerrar com vocês agora. Calma aí, qual o significado da marca? O significado da... É proteção, eu queria me proteger de vocês. E aí eu vou pingar todas as professoras. Vamos ficar de pé então? E vamos encerrar com No final, quero que todos vocês ergam a mão e a gente encerra. Vamos dar o nosso grito de guerra. Vamos chegar no final, tá? Dá